Eu queria agradecer a todas e todos que estão aqui essa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Essa epidemia não tem sido fácil para ninguém, tem sido difícil para vocês, tem sido difícil para a gente, tem sido um período de adaptação para todos. Então, nós tivemos aí um primeiro período de suspensão, com aulas suspensas. Aliás, tivemos um primeiro período com aulas remotas, tivemos um período de suspensão e agora retornamos para um segundo período de aulas remotas. Eu mandei hoje no e-mail de vocês o plano individual de atividades das aulas remotas, e aí lá tem o cronograma das nossas aulas. Vocês perceberam que o cronograma está bem apertado, por conta do período letivo que nós temos mesmo. Então, ficou 5 horas a aula por dia, né? Eu acho que a professora Raquel, a coordenadora, já conversou isso com vocês. Então, teremos aí um pouquinho mais de conteúdo nas próximas aulas para estar conseguindo ver tudo que nós precisamos ver até o final do semestre. Na aula de hoje, então, eu vou estar fazendo uma revisão, vou estar abordando todo o conteúdo que nós vimos até agora, de todas as atividades, dos trabalhos que vocês fizeram. E aí eu vou deixar, na verdade eu já deixei lá no Moodle uma atividade para vocês, acabaram inclusive de perguntar se tem que estar online para ganhar presença. Não, as presenças serão computadas pela atividade. Então, mesmo tendo videoaula, tem que fazer uma atividade para computar a presença, tá? A atividade de hoje que eu deixei é bem simples, é uma questão de múltipla escolha, uma questão de alternativa, e uma questão discursiva, mas também bem simples, justamente para que não dê muito trabalho para vocês, que sobre tempo para vocês hábil, para que vocês estudem para a prova, porque aí na nossa aula que vem, então, vai ser uma atividade avaliativa. Então, vai ser uma provinha. Eu ainda não conversei com a coordenação para ver nos dias de avaliação como fica, mas eu acho que aí no dia da avaliação não tem videoaula, vai ser só avaliação. Mas eu vou confirmar essa informação também e passo para vocês, tá? Que mais que eu precisava dar de recado? Aproveitar que agora estamos no início, já resolver todas essas coisas. O Jaderson, inclusive, perguntou no comecinho da aula referente ao horário. Eu queria saber de vocês, dentro do horário de aula, lógico, né, porque tem que ser dentro do horário de aula, qual o melhor horário para a gente estar fazendo essas aulas ao vivo nas próximas aulas? Se mantém às 19 horas, se começa às 19h30, o que fica melhor para vocês? Aí vocês podem estar se manifestando por áudio e estar falando comigo para eu não me sentir tão sozinha, ou vocês podem estar enviando aqui no chat. Gente, tem alguém aí me ouvindo? Tá, responderam aqui no chat às 19 mesmo. 19 tá ok. Aí ninguém quer falar comigo no áudio, gente. Ok. Isso porque eu nem pedi para abrir o vídeo, eu só pedi para abrir o áudio. Tá? Até que horas? Ficou determinado também que as aulas tenham, no máximo, 1h30, 2 horas, tá? Então, se a gente manter para começar às 19 horas, vai acabar aí entre 20, no máximo 20h30 tá acabando. Se a gente começasse 7h30, acabaria aí entre 8h30, entre 9 e 9h30, realmente. Tá, a Isadora está perguntando aqui que ela perdeu o comecinho. Isso, a atividade tem que ser feita independente de assistir a aula. Porque, gente, eu achei que a professora Raquel já tinha passado essas orientações para vocês. Vamos lá. Ficou decidido o seguinte, a partir de agora foi normatizado um modelo de trabalho para a gente estar fazendo com vocês, que é o seguinte, pelo menos a princípio, né, respeitando as individualidades, às vezes, enfim, não dá, mas a ideia é que todos os professores deem uma videoaula, até 1h30, 2 horas no máximo, tá? E aí, além dessa videoaula, dê uma atividade
uma atividade simples de uma, no máximo 2 perguntas, e que pode também dar um texto de apoio para vocês, para que vocês façam a leitura, para completar, então, a carga horária, que de agora, a partir de agora é de 5 horas. Então, agora era como se vocês tivessem aula, por exemplo, antes era das 7 às 11, agora é que acabava antes por conta do transporte, mas agora é como se vocês tivessem aula, então, das 6 às 11, vamos colocar assim, entendeu? É como se vocês tivessem 5 horas aula. No sistema vai ser lançado 5 horas aula, então, a partir de agora por aula, tá? Então, tem o vídeo e tem a atividade. E aí, o cômputo da presença de vocês será por meio dessas atividades, e não pela aula aqui, pelo vídeo aqui presente, tá? De qualquer forma, a maioria aqui preferiu, então, às 19 horas, então vamos manter as nossas aulas para as 19 horas, ok? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Quer algum questionamento dessas questões mais gerais? Pode fazer aqui no chat que eu já respondo e aí a gente começa com o conteúdo. Enquanto eu aguardo aqui para ver se alguém tem alguma pergunta. Gente, vamos tentar fazer como se fosse uma aula normal, tá? Então, eu vou explicando o conteúdo, e aí, a qualquer momento, vocês podem me perguntar, eu vou tentar ir acompanhando aqui o chat, e vocês podem mandando no chat, ou, enfim, abrir o áudio de vocês e mandar perguntas por áudio, tá? Pra gente tá conversando, tá fazendo um bate-papo. Eu vou começar, então, da primeira atividade que eu passei para vocês, da atividade 1, que era sobre as formas de recuperação da empresa. Ah, tá, outra coisa que eu lembrei, sobre as atividades. Eu não tinha liberado ainda o gabarito das atividades para vocês, porque alguns colegas ainda não tinham enviado as atividades, e aí nós tínhamos combinado entre os professores, né, que nós poderíamos ainda estar recebendo essas atividades. Então, a partir do momento que eu soltasse os gabaritos, não seria justo, né, eu continuar recebendo essas atividades, porque bastaria a pessoa ir lá, copiar e colar, enfim, teria a atividade pronta. Então, a partir de hoje, eu vou liberar, assim que acabar a aula, eu vou estar liberando essas atividades para vocês, tá? E aí eu já vou avisar que essa atividade é um gabarito, mas é um gabarito completo, tá? Não é que vocês teriam que fazer as atividades exatamente dessa forma. Por que eu estou avisando isso? Porque alguns gabaritos vão estar lá com 4, 5 páginas. Então, professora, queria que a gente fizesse um trabalho de 5 páginas? Não. Mas eu fiz ele o mais completo possível para que sirva realmente de material de apoio, de material de estudo para vocês, tá? Então, nesse gabarito vai estar lá tudo que vocês poderiam ter lido, ou seria interessante vocês lerem sobre o tema. Então, basta que vocês leiam lá o gabarito para vocês verem o que eu esperava, né, que vocês lessem, o que eu esperava de explicação em cada uma das aulas. E aí eu comecei falando, então, a primeira atividade foi sobre as formas de recuperação judicial da empresa. A primeira coisa, que é isso que eu acho que tem que ficar muito claro para vocês, é o objetivo da Lei de Recuperação Judicial. A lei tem por objetivo fazer com que a empresa, a atividade empresarial, supere a crise econômica financeira pelo qual ela está passando. Então, se eu perguntasse para vocês qual é o objetivo da recuperação judicial, né, da Lei de Recuperação Judicial, o objetivo é justamente esse, viabilizar a superação da crise econômico-financeira por parte do devedor. E por quê? Então, tem esse objetivo e tem uma finalidade. Qual a finalidade? É a manutenção da fonte produtora. Essa empresa, ela representa uma fonte produtora de empregos, de renda, ela tem uma função social, ela tem um estímulo à atividade econômica, enfim, essa empresa, ela representa muitas coisas além do lucro do empresário em si, tá? Então, a Lei de Recuperação Judicial e o processo de recuperação judicial, especificamente, tem justamente isso. Então, por objetivo, viabilizar a superação da crise e, por finalidade, a manutenção dessa fonte produtora que a empresa representa em todo o mercado e tudo que ela envolve e que está envolvido com a atividade empresarial, tá? Então, quais as formas, quais as modalidades de recuperação judicial que a lei estabelece? A lei estabelece a recuperação judicial,
em procedimento ordinário, está previsto nos artigos 47 a 72 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que é a Lei 11.101 de 2005. E aí, lá no artigo 50, no artigo 47, ela começa a falar sobre o procedimento ordinário, e no artigo 50, ela traz lá 16 meios de recuperação judicial. Esse rol é um rol exemplificativo das formas que a empresa pode utilizar para o seu procedimento de recuperação. Como assim? Essas formas significa que a empresa pode escolher dentre aqueles itens quais são necessários para que ela supere, então, essa crise econômico-financeira pela qual ela está passando. Deixa eu ver. A Denise não está conseguindo entrar. Já conseguiu entrar, Denise? Deixa eu ver. Não, pede para ela tentar novamente, por favor, que aqui para mim não apareceu o pedido dela. Por gentileza, alguém manda para ela sair, fechar a página e tentar entrar novamente. E aí, gente, vamos lá. E aí, esses itens desse rol do artigo 150, a empresa vai ver quais se encaixam para ela. Olha, para mim é interessante fazer uma negociação com um devedor, para mim é interessante fazer uma cisão, para mim é interessante uma concessão de um prazo. Essa é a mais clássica, né? Que toda empresa precisa, acho que toda pessoa, né, que enfim, está passando por uma crise econômica. Olha, eu preciso de um prazo especial, de uma condição especial para o pagamento das minhas obrigações, tanto as vencidas quanto as vincendas. Então, esse acho que é o pedido mais clássico, praticamente o único que eu posso garantir aqui 100% de certeza que vai estar presente em todo e qualquer pedido de recuperação judicial. Então, a negociação das dívidas é o mais importante critério aí para que a empresa possa superar essa crise. E, além disso, tem os outros, né? Aumento do capital social, uma cisão, uma constituição de uma sociedade de credores, uma venda parcial de bens, enfim. Existem algumas outras hipóteses lá que o artigo 50 estabelece que a empresa pode pedir, pode incluir no seu plano de recuperação judicial ao entrar com um pedido de recuperação judicial. A outra modalidade, essa eu não vou entrar tanto nela, porque ela é a quarta atividade, que eu vou deixar para falar mais dela no finalzinho, mas é a recuperação extrajudicial. Qual é a principal diferença entre ambos? É menos burocrática, né? A gente sabe que o judiciário, como um todo, é muito burocrático, tem uma série, próprio processo judicial, tem uma série de fases, né? Tem uma série de questões que são necessárias, né, para cumprir o devido processo legal, enfim. E aí, dentro desse monte de fases, desse monte de questões que são necessárias, o processo muitas vezes acaba sendo demorado. Ainda mais um processo de recuperação judicial, que muitas vezes, eu já falei isso para vocês, dependendo do porte da empresa, só a petição inicial dela já tem aí cerca de 1.000 laudas, porque ela tem que juntar lá os demonstrativos de ativo, de passivo, rol de credores, e aí ao juntar todos esses documentos, as procurações, enfim, já fica um processo mais extenso do que a maioria dos processos que a gente vê na vida. Então, a modalidade extrajudicial é mais simples, na verdade, ela é uma iniciativa do devedor em procurar os credores para fechar justamente um acordo ali das obrigações, das dívidas vencidas e vincendas que ele tem. Então, ele apresenta um plano ali extrajudicial de negociação. Apesar de ser extrajudicial, ele é supervisionado pelo judiciário, tá? Mas ele não precisa seguir todo esse ritual que a recuperação judicial precisa, tá? Até aqui alguma dúvida, gente? Tá cortando muito. Eu vou tentar falar mais devagar. Eu esqueço e começo a falar rápido. Vou tentar falar mais devagar, que aí se cortar não atrapalha tanto. Gente, realmente, a minha internet é muito difícil. Eu sei que para vocês é bem mais legal uma videoaula, é bem mais interessante, mas assim, a minha internet não colabora, por isso que eu não tinha feito por esse meio antes. Mas vamos lá. Professor. Oi, pode falar. Professor, tá me ouvindo? É Marise. Estou ouvindo, pode falar.
Essa aula vai ficar disponível, né? Porque assim, eu estou preferindo prestar atenção na senhora do que estar copiando. Vai ficar disponível. Uhum, Também tudo que eu estou falando vai estar uhum. nos gabaritos da atividade que eu vou liberar logo depois da aula, Ah, tá? então tá bom. Tá. Inclusive, eu estou acompanhando esses gabaritos justamente porque eu achei que assim facilitaria para vocês. Então, eu já vou Ah, falando na ordem que está nesse gabarito, que aí depois vocês podem só pegar e lendo. Por isso que eu falei para ele, não assustem quando vocês olharem lá o gabarito e falam, nossa, mas a professora queria 5 páginas de trabalho. Não, não é que eu queria 5 páginas de trabalho, mas eu fiz o gabarito bem completinho com todo esse conteúdo para que vocês tenham isso tudo guardado depois e para estar estudando e tudo mais. Então, fique tranquila referente às anotações, sim. tá, obrigada, professora. De nada. Algumas pessoas falaram que está cortando, outras falaram que está ok. É que depende um pouco da minha internet e da de vocês, né? Enfim. Ah, para Mas eu mim vou tá tentar falar. ok. Não tá Tá, cortando. eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar também, que aí, se cortar, ainda às vezes volta e vocês pegam um pouquinho. Gente, a qualquer momento pode me interrompendo, pode fazendo perguntas, tá? Que aí a gente vai conversando. Vamos lá, então. O outro tópico que eu tinha perguntado para vocês, que ainda estava lá na primeira atividade, era referente à legitimidade ativa para a propositura da ação de recuperação judicial. Então, quem é, né, o legitimado, quem pode pedir a propor uma ação de recuperação judicial? Então, lá no artigo 2º da Lei 11.101, de 2005, fala, então, que, primeiro, que ela não se aplica, então, não pode ser, não tem legitimidade ativa, não pode ser sujeito ativo no processo de recuperação judicial. A empresa pública, de sociedade de economia mista, e instituição financeira, pública ou privada, e aí tem cooperativa de crédito, consórcio, entidade previdenciária, enfim, tem uma série de pessoas lá que não podem ser enquadradas como parte ativa nesse processo de recuperação judicial. E aí, lá no artigo 48, vai falar, então, quem que é o legitimado, então. O artigo 2º fala quem não é legitimado. E aí, lá no artigo 48 da mesma lei, trata, então, de quem é legitimado. Então, quem pode pedir a recuperação judicial? Primeira pessoa é o devedor, é o maior interessado. Então, o devedor pode pedir a recuperação judicial com algumas condições, com alguns requisitos cumulativos, ou seja, não basta ter só um deles, precisa ter todos esses requisitos. O primeiro, exercer a sua atividade empresarial há mais de 2 anos. Então, essa empresa tem que estar devidamente constituída e registrada na junta comercial há pelo menos 2 anos. Além disso, essa empresa não pode ter sido falida, ou seja, foi declarada extinta por sentença e tudo mais, e mesmo assim ela continuou lá exercendo as atividades dela e agora quer pedir recuperação judicial. Não, isso não é possível. Não pode ter, no período de menor do que 5 anos, então nos últimos 5 anos, já ter pedido a recuperação judicial. Então, assim, a partir da falência, quando for decretada a falência por decisão judicial, a empresa não pode mais pedir, por exemplo, a recuperação. Mas a recuperação pode ser pedida novamente, depois de 5 anos. Então, eu sou um empresário, tenho uma atividade empresarial. Eu pedi minha recuperação judicial hoje, em 2020, por conta dessa crise que a gente está passando, daqui 5 anos eu posso pedir de novo, tá? Então, tem esse lapso temporal de 5 anos. Também tem um lapso temporal de 5 anos, tanto para o procedimento ordinário, quanto para o procedimento especial. Então, a lei traz esses dois institutos. Então, fala assim, mas o meu foi pelo procedimento simplificado. Não importa. Tem o mesmo lapso temporal de 5 anos. Não pode ter sido condenado, ou não ter, né, sócio, administrador condenado, ou qualquer pessoa envolvida ali na administração da empresa, por qualquer crime previsto na lei de recuperação judicial, tá? Então, Professora, esses... Oi? desculpa, é que
ele não pode ter um desses. Não são cumulativos, né? Não, eles são todos. Cumulativos, todos. Então, vamos lá. Quem pode pedir recuperação? Quem está na empresa há 2 anos, quem não foi, que essa mesma empresa, né, essa mesma atividade empresarial não tenha sido decretada a falência dela anteriormente, que ela não tenha pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos, independente do plano, seja pelo plano ordinário ou pelo plano simplificado. Além disso, eu acho que a senhora pode ter condenação. Desculpa, se tiver um desses itens, já não pode. Isso. Isso. Ah, tá. É isso que eu queria saber. Ou se precisava ter, preencher tudo. Não, peraí, a lei fala assim, poderá exercer tal, que atenda os seguintes requisitos cumulativamente. Então, tem que acumular esses requisitos. Ah, tá. Então, tem que ter todos. Tem que ter todos. Se não tiver, aí ele não pode. Aí não pode. Tá. Então, tá. Obrigado. De nada. E aí, o parágrafo único desse artigo fala, também pode, né, tem legitimidade ativa para solicitar a recuperação judicial o cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Por que esse parágrafo único? Porque imagina que a empresa está até indo bem, a atividade empresarial está lá, está ok, mas aí o empresário principal, pela atividade empresarial, vem a falecer. Ok, como que fica essa empresa? Às vezes ele tem um sócio que dá conta de tocar essa atividade empresarial, às vezes os familiares conseguem e a empresa continua sem passar por crise nenhuma, tá? Contudo, pode ser que isso não aconteça, que essas pessoas que ficam não tenham condições de tocar adequadamente ou peguem uma crise, por exemplo, igual agora nós estamos passando, e não consigam manter a atividade empresarial. E aí essas pessoas, então, têm legitimidade ativa para poder pedir a recuperação judicial. Uma questão interessante aqui é que a lei estabelece, inclusive, que o inventariante pode pedir. Então, vamos supor que ainda está correndo o processo de inventário. A pessoa, o decujus acabou de faleceu faz pouco tempo, o processo de inventário ainda está correndo, mas precisa tomar uma atitude, precisa resolver essa empresa, né? Vai acabar decretando falência se não for tomada uma atitude. Então, o próprio inventariante pode pedir. Não precisa esperar acabar, por exemplo, o processo do inventário para resolver como vai ficar os bens do decujus em tudo isso. Então, o próprio inventariante, antes de acabar o processo de inventário, pode solicitar a recuperação judicial, tá? Documentos necessários. Documentos necessários está previsto no artigo 51 da Lei 11.101 de 2005, tá? Eu não vou ler todos, porque o rol está lá, mas, enfim, uma ressalva. Além daqueles documentos do artigo 51, todos os documentos que o Código de Processo Civil estabelece, tá? Então, tem que respeitar todos os procedimentos do Código de Processo Civil, mais esses documentos do artigo 51. O rol do artigo 51 é um rol taxativo, tá? Então, o que isso significa? Que se não estiver presente algum desses documentos, o juiz pode e deve, né, abrir prazo para que a empresa faça a emenda inicial e junte os documentos faltantes. Os documentos mais importantes aqui é o balanço patrimonial e a relação completa de credores. Esses documentos são os mais relevantes, com eles que todo o processo de recuperação judicial vai se fundar. Então, você precisa saber o que essa empresa tem de ativo e passivo, né? Então, por isso a demonstração contábil, e a relação de credores é para quem e quanto essa empresa está devendo, né? Então, ela está devendo um valor, mas está devendo para quem esse valor? Então, são os documentos mais relevantes, mas, enfim, ele tem um rol taxativo, então, no artigo 51, com todos os demais documentos necessários.
Alguém tem mais alguma dúvida até aqui? Não? Se alguém tiver, quiser mandar aqui no chat, pode enviar. Acho que não. Então, vamos lá. E aí, então, a empresa, no caso, o empresário, que exerce a atividade empresarial, ajuiza o processo, né, a petição inicial, com todos os documentos, para pedir a recuperação judicial da sua empresa, tá? Aí o juiz recebe, vamos supor que os documentos estão todos corretos, o juiz vai receber essa petição inicial, e aí ele vai determinar que a empresa apresente, no prazo de 60 dias, um plano de recuperação judicial. E aí, nesse plano de recuperação judicial, que tem que estar presente todos aqueles requisitos que eu falei para vocês que está previsto lá no artigo 50. Todos eles? Não. Parte deles. Quais? Os que forem interessantes para a empresa. Então, a empresa vai escolher lá os meios de recuperação judicial para ela que for interessante. Ela tem, de acordo com o artigo 51, que explicar as razões da crise econômico-financeira, descrever a situação de crise, tudo isso, né, na petição inicial, e aí, com tudo isso, o juiz vai determinar que ela apresente no prazo de 60 dias o plano de recuperação. Esse prazo de 60 dias conta, então, da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial. Nesse plano vai contar, então, alguns itens que são específicos, que devem estar no plano, além dos do artigo 50 que eu já falei. Então, vai ter os requisitos do artigo 50, os que a empresa quiser, mais os requisitos específicos que são previstos no artigo 53 da lei. Por que isso? Para que os credores tenham acesso e tenham ciência do que a empresa estabelece como padrão para a sua recuperação, tá? Esse plano que for aprovado, que depois ele vai ser sujeito à Assembleia de Credores, vai ser aprovado, ou reprovado, enfim, ou reformulado, mas é esse plano que vai seguir todo o processo de recuperação judicial. Então, esse plano é extremamente importante, ele que é o pilar da ação de recuperação judicial, tá? E aí, então, o que tem que ter nesse plano de recuperação? A descrição, então, detalhada dos meios que a empresa vai adotar, que estão estabelecidos lá no artigo 50. Por exemplo, o artigo 50, inciso 1º, fala da concessão dos prazos. Então, a empresa não é só falar assim, eu quero concessão dos prazos lá no plano. Não, eu quero concessão dos prazos no plano, um tempo máximo estabelecido por lei, que é de 5 anos, eu quero pagar as minhas dívidas vencidas e vincendas em parcelas iguais, ou em parcelas crescentes, decrescentes, eu quero um prazo de 2 meses para começar a pagar as dívidas, sabe, eu quero pagar em 24 meses, mas eu quero começar a pagar só daqui 3 meses, enfim, tem que ter uma descrição detalhada de como ela vai utilizar desses meios de recuperação que o artigo 50 estabelece, tá? Demonstração da sua viabilidade econômica. Eu lembro que eu cheguei a falar sobre isso quando a gente ainda estava em aula presente, e aí eu trouxe alguns exemplos, e aí eu trouxe um clássico, né, que é o da Kodak. Kodak era muito famosa por vender filmes, né? Para quem é muito novinho aí, acho que nem chegou a ver máquina fotográfica de filme, mas enfim, tínhamos um filme lá e a Kodak era a maior vendedora, fabricante de filmes para máquinas fotográficas. E aí vieram as máquinas digitais, mas diminuíram drasticamente as vendas de filmes da Kodak, diminuíram também drasticamente o número de revelações, né? Hoje mesmo, apesar de ter muita facilidade em tirar fotos
inclusive com os celulares, muitas pessoas não revelam mais fotos, né? É raro a gente ver fotos reveladas. Então, a Kodak ela era uma grande vendedora, fabricante, né, de filmes e revelação. Ela até tentou se erguer no mercado quando entrou as máquinas digitais, mas logo depois os celulares, a tecnologia avançou muito rápido, né, nos últimos 20 anos, e aí os celulares foram entrando no mercado e ganharam uma expansão muito rapidamente, e aí isso fez com que as máquinas digitais também ficassem ultrapassadas. Eu arrumando assim, as coisas aqui em casa essa semana, eu achei uma máquina digital, nossa, novinha. Dei para minha sobrinha brincar, porque é lixo eletrônico, né? Uma coisa que a gente já não usa hoje em dia, a qualidade dela, você olha e fala assim, nossa, olha a qualidade dessa máquina digital. E não era uma máquina ruim. E hoje qualquer celular tem uma qualidade de imagem muito superior. Por que eu estou falando tudo isso? Professora, você está viajando? Não, eu estou falando tudo isso para mostrar que a empresa tem que ter uma viabilidade econômica. Gente, essa atividade dá para continuar no mercado? Se essa empresa não conseguir se renovar, não conseguir entrar no mercado de trabalho novamente, vender outra coisa, fabricar alguma coisa que venda, a atividade dela não é viável. Era viável a Kodak continuar vendendo filmes para máquinas fotográficas? Era viável a Kodak continuar só revelando fotos, sendo que as pessoas não revelavam mais as fotografias? Ou seja, a empresa perdeu a sua viabilidade econômica. Ah, não, mas essa empresa não, a atividade econômica dela, ela ainda é viável, uma empresa é um frigorífico, enfim, eu vou trazer depois alguns exemplos para vocês atuais de empresas que estão em recuperação judicial, algumas empresas impactantes, empresas que sempre entram em recuperação judicial são empresas de transporte aéreo. Então, Tango, Azul, sabe, essas empresas que têm avião, né, que fazem transporte aéreo, volta e meia, uma delas está em recuperação judicial, são empresas que sempre passam por crises, talvez até porque os equipamentos são muito caros e tudo mais, enfim, imagina o custo de uma aeronave, então são empresas que sempre estão passando. Mas é uma atividade que tem viabilidade econômica, entendeu? Então, as pessoas precisam voar, elas precisam desse serviço. Alguém falou aqui, né, a Oi está em recuperação. Sim, a Oi está em recuperação judicial e uma empresa que eu falei que eu ia citar no final, mas eu vou falar, só citar ela agora, e aí no final eu trago os detalhes, mas uma empresa muito famosa, que ganhou muito os noticiários e que está em recuperação judicial, é a Odebrecht. Enfim, com a Lava Jato, enfim, todos aqueles processos que estiveram de lavagem de dinheiro e tudo mais, ela teve vários problemas, ela é uma corporação, enfim, ela tem várias outras microempresas que estão ligadas a ela, mas o grupo Odebrecht, eu não sei se eu estou pronunciando certo, o Odebrecht como um todo está em recuperação judicial. Então, assim, às vezes a gente acha que eu vou falar sobre as pequenas empresas, mas a gente acha que uma grande empresa não vai entrar em recuperação judicial, não vai precisar disso. Mas, gente, é uma ação muito mais comum do que a gente imagina. Não é mais comum porque muitas pessoas, muitas vezes, não sabem que ela existe, apesar de ser uma ação não tão recente, assim, está já há 15 anos aí essa lei de recuperação. Se eu fiz uma pesquisa sobre isso, eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente, mas, assim, muitos empresários não reconhecem essa possibilidade. E aí ou acham que vai dar muito trabalho, que é muito complicado. Eu vou falar depois dessa figura do administrador judicial. Acham que vai ser tirado o controle da empresa, que vai pôr um administrador para ficar no lugar dele, não é bem assim. Enfim, aí falam, não vou mexer com isso não. E aí acaba não indo atrás do processo de recuperação. Mas grandes empresas realmente entram, muitas vezes até fatavelmente, assim, não tem outro jeito a não ser entrar com um pedido de recuperação judicial. Então, é algo mais comum do que a gente imagina, inclusive em grandes empresas. Então, tem que demonstrar viabilidade.
A Oi tem viabilidade? A Oi tem, gente. A Oi continua trabalhando, continua vendendo seus chips, continua vendendo planos de linha telefônica, inclusive tem ganhado muito espaço no mercado, tá? As outras concorrentes dela, a Vivo, a Claro, a TIM, são maiores, mas ela tem ganhado um mercado muito bom, tem feito preços concorrenciais muito bons, que inclusive a concorrência é outra coisa que é muito boa para a atividade econômica. Tá? Uma atividade econômica que não tem concorrência é uma atividade econômica prejudicada. Qualquer setor empresarial que não tenha concorrência vai gerar prejuízo tanto para os empresários, mas principalmente para o consumidor final. Se você mora num lugar em que, por exemplo, há um cartel de postos de gasolina, os preços são lá no alto, entendeu? Porque eles têm um cartel, eles fecham entre eles e todo mundo é o mesmo preço tabelado, não tem concorrência, e aí você não tem para onde fugir. E aí, quando tem concorrência, um coloca mais barato aqui, o outro tem que colocar mais barato lá para não perder o cliente, enfim. Isso é bom para eles, que aí eles vão negociar com o fornecedor deles o melhor preço e chega o melhor preço para o consumidor final. Então, a concorrência é muito saudável e é necessária, tá? E gera, muitas vezes, uma viabilidade econômica aí também. Laudo econômico financeiro de ativos e passivos, então está lá tanto do artigo 51 quanto no 53, a empresa precisa apresentar esse laudo. Além disso, e aí eu falei, né, eu dei o exemplo das coisas, eu quero começar a pagar daqui 3 meses, eu quero pagar em 5 anos e tudo mais, mas a lei estabelece também alguns limites. Por exemplo, os créditos trabalhistas são aqueles, então, que, salário atrasado de empregado, 13º atrasado de empregado, férias atrasadas, né? Sei lá, o empregado tirou as férias, mas não recebeu 1/3 e tudo mais. Tem um prazo limite de 1 ano, tá? Para pagamento desses créditos trabalhistas ou decorrentes, inclusive, de acidente de trabalho. O empregado sofreu um acidente de trabalho e aí tem uma indenização ou o pagamento, enfim, que ficou em aberto ali de um período antes de ele entrar pelo INSS. Tudo isso a empresa não pode parcelar e não pode prever um pagamento em um lapso temporal maior do que 1 ano, tá? Eu já vi que tem uma pergunta aqui no chat, eu já vou responder, eu só vou falar do próximo inciso para finalizar esse aqui. O plano ainda não pode prever um prazo superior de 30 dias para o pagamento dos funcionários, no limite de até 5 salários mínimos por trabalhador. Por que isso? Imagina que é uma grande empresa. Quando a gente fala de pequenas empresas, talvez a diferença salarial não seja tão grande. Quem recebe mais é ali talvez o gerente, mas entre os funcionários são quase o mesmo valor. Mas imagina quando a gente fala da Oi. Imagina o CEO da Oi, quanto que ele recebe. Ele não vai receber o mesmo valor que a pessoa que está lá no teleatendimento vendendo planos da Oi. Então, no plano, não pode ter se tiver esse parcelamento de salários, vai ter uma limitação de até 5 salários mínimos por trabalhador, tá? Justamente para não falar assim, se eu pagar um salário do CEO, todos os outros vão ficar sem receber. Não, então peraí, então o CEO vai ter que ficar ali um tempo recebendo um pouco menos, recebendo o teto de 5 salários, para poder pagar um pouco de todo mundo também, tá? Cosme fez a seguinte pergunta, professora, qualquer empresa pode entrar em recuperação judicial, pequena e grande empresa? Sim, inclusive as pequenas e as microempresas são as que mais precisam da recuperação judicial muitas vezes, e existe um plano simplificado para elas, tá? Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, quando eu for falar específico das micro e pequenas empresas. Eu não vou abordar isso agora, porque eu vou preparar um tópico só sobre isso. Vou trazer alguns dados bem interessantes para vocês. E as grandes empresas, sim. Eu já citei aqui, por exemplo, a Oi, o Grupo Odebrecht, enfim. Existe aí muitas grandes empresas que solicitam. Qualquer empresa, de qualquer porte, pode solicitar. A diferença é que se for micro, pequena empresa, ela pode escolher se ela quer o plano simplificado ou não. A média ou grande automaticamente tem que entrar no plano comum, também conhecido como ordinário. Mais alguma pergunta até aqui, gente?
Professora, a senhora está me ouvindo? Estou, pode falar. Dessa parte do artigo do plano de recuperação, são estabelecidos critérios, né, para a empresa se recuperar. Se ela não atingir esses critérios, aí ela vai ser transformada em falência? Isso. Uma das possibilidades de decretação da falência é a chamada convalidação de falência. Quando ocorre é o mesmo que convolução? É que essa Isso. palavra... Ah, tá. Isso, É a convalidação, então. Convolução ou convalidação, são sinônimos. Então, convolução tá. ou convalidação e falência. Quando ocorre a convolução e falência? Primeiro, se a empresa não apresenta o plano. Se ela não apresentar nesse prazo de 60 dias, o juiz já vai determinar a convolução e falência, aí esse processo que era de recuperação judicial já é transformado num processo falimentar, e aí já vai para todas as regras, na mesma lei, só que para todas as regras do procedimento falimentar. Ou a outra possibilidade de convolução ou convalidação em falência é quando a empresa não cumpre o plano de recuperação judicial. Então, o descumprimento do plano de recuperação judicial caracteriza a convolução e falência. Então, são duas possibilidades de falência. No caso, é os critérios que ela se impõe a cumprir para poder se recuperar. Que a senhora falou no início. Exatamente. Por exemplo, eu vou fazer, vou diminuir gasto, vou cumprir tal prazo, é isso? Isso. Isso foi muito legal, essa fala sua. Eu gostei que você colocou assim, que ela se propõe a cumprir. Por quê? Porque o plano, lógico, ele vai passar pela Assembleia de Credores, eu vou falar sobre isso na sequência, mas o plano não é proposto pelo empresário, entendeu? Então, ele se propõe a cumprir aquele plano. Pode ser alterado pela Assembleia de Credores? Pode. A Assembleia de Credores pode sugerir alterações, pode falar, olha, nessa parte a gente não concorda, enfim, pode ter uma readequação no plano, mas do plano proposto pela empresa, pelo empresário. Então, assim, se ele mesmo se propõe e não cumpre, é até meio lógico que a convolução em falência. Fala, olha, se você não conseguiu cumprir o que você mesmo propôs, é porque a sua atividade empresarial realmente não está sendo mais viável, né? Você entrou numa crise tão grande que nem o processo de recuperação judicial vai conseguir salvar a sua atividade econômica. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, é justamente isso que eu ia falar agora, né? E como que é feita essa apreciação do plano? Quem aprova? O que acontece com o plano, se o plano não for aprovado? Então, algumas coisas já até acabei respondendo agora na pergunta dela. Então, primeiro, quem aprova? Quem aprova são os credores, por meio da Assembleia de Credores. Então, vamos lá. O empresário ajuiza a petição inicial de recuperação, pedido de recuperação judicial. Professora, só uma coisa, é que eu estou acompanhando pela lei, se a senhora puder falar o artigo, para mim fica mais fácil. Tá, você quer o artigo? Sim, Marisa, mas você quer o artigo? Desse que a senhora está falando. Ah, tá, já vou falar. E daí, a empresa, então, entra com a petição inicial, entra com o juiz defere o pedido de recuperação judicial, e aí está cumprido todos os requisitos, o juiz determina, então, a apresentação do plano, que a gente acabou de falar. Aí esse plano tem que cumprir os requisitos do artigo 50 e 53 da lei, tem que ser apresentado no prazo máximo de 60 dias, conforme o artigo 53 da lei, e aí, quem vai aprovar esse plano? A Assembleia de Credores. Então, o artigo 53 fala, no parágrafo único, que o juiz vai ordenar a publicação de um edital completo, contendo o nome de todos os credores, informando eles sobre a existência dessa ação de recuperação judicial, falando que esse processo já foi recebido o plano de recuperação judicial, que esse plano já está disponível,
e vai dar um prazo para manifestação de credores, tá? E aí, nessa manifestação, eles podem, inclusive, fazer objeções ao plano. Essas objeções também tem que obedecer o artigo 55 da lei, tá? Então, tá lá no artigo 53, que o juiz vai determinar a Assembleia de Credores, e aí essa Assembleia de Credores tem que obedecer o artigo 55 da lei. Que credor pode se manifestar? Qualquer credor pode manifestar as suas objeções ao plano de recuperação judicial nesse prazo de 30 dias. Prazo de 30 dias contado da publicação da relação de credores, tá? Dessa publicação que é feita por edital. Além disso, vamos lá, 30 dias eles vão se manifestar. Se eles não se manifestarem, o que acontece? Existe uma chamada aprovação tácita. Então, a lei não fala, olha, obrigatoriamente todos os credores têm que se manifestar. Eles podem ou não se manifestar. Vamos lá, eu sou credora. Eu olhei, nossa, tá ok esse plano. Não, eu acho que tá bacana, dá para aceitar. Eu acho que a empresa vai conseguir cumprir certinho, vou receber meu crédito. Eu não preciso ir lá nos autos do processo e falar, olha, eu sou a credora Jennifer Pessoa e eu concordo com o plano. Não, eu posso fazer uma aceitação tácita. Eu não recuso. Quem cala, o famoso, né, jargão popular, quem cala consente. Então, sim, quem cala consente nesse caso. Pode haver uma aceitação tácita. Ou não, pode haver uma objeção. E aí, o devedor vai ser notificado dessa objeção. Por quê? Porque aí o credor vai se manifestar nos autos do processo. Ele vai fazer uma oposição, manifestando e fundamentando a sua objeção. Tá? Ele não pode também simplesmente falar assim, olha, não, eu não quero esse plano, não quero, não concordo com nada do que está aqui. Não, ele tem que fazer uma objeção justificada. Olha, eu não concordo com esse ponto do plano de recuperação judicial e fundamentar. Não concordo porque eu acho que isso está errado, que tem que ser mudado para isso e tudo mais. Havendo essa objeção, e havendo a objeção de vários credores, aí é convocada pelo juiz a Assembleia de Credores. Por quê? Porque aí na Assembleia todos eles vão discutir e vão tentar entrar ali num acordo entre eles. Olha, isso a gente realmente concorda que tem que mudar, isso não muda, isso vai ficar assim, isso vai ficar diferente. Isso está nos artigos 55 e 56 da Lei de Recuperação Judicial. Desta forma, é importante destacar que nenhum devedor tem o poder de simplesmente rejeitar o plano, tá? Não, eu não quero, porque eu não quero, sou contra a recuperação. Pronto, não. Ele tem que apresentar objeções e fundamentar ela, tá? Não pode simplesmente responder lá, não, eu quero receber o meu dinheiro tudo à vista, porque ele comprou de mim, falou que ia pagar à vista, então eu não quero nenhum. Não, gente, infelizmente, para os credores não existe essa possibilidade, tá? Uma questão interessante sobre a Assembleia. Ela vai ser convocada com toda uma formalidade legal de publicação, de edital, novamente, e ela tem um prazo de até 150 dias para realização, contados do deferimento do procedimento da recuperação judicial, do processamento da recuperação judicial. Gente, esses prazos, em tese, são ótimos. Na prática, eu acho que o único prazo que é cumprido a fio é o prazo de 60 dias para a apresentação do plano. Esse prazo da Assembleia de Credores é uma novela. Por quê? Porque os credores começam a se manifestar no processo, e apesar deles terem ali um prazo também curto, né, eles têm um prazo ali, teoricamente, de 30 dias para se manifestarem. Gente, quem lê edital de jornal, quem fica sabendo que a empresa está em recuperação judicial? Lógico, o administrador judicial, uma das funções dele é notificar os credores do processo de recuperação judicial. Mas muitas vezes a carta não chega, a carta é extraviada, a carta demora para chegar, enfim. E aí, ao invés de cumprir esse primeiro prazo já de 30 dias para manifestação dos credores, isso se estende e vai longe, mas vai muito longe. Às vezes o processo já está encaminhando, assim, faz um ano,
E aí o credor ainda não se manifestou, e aí ele vai, se manifesta, e aí ele vai pedindo habilitação no processo, vai entrar. Gente, é uma loucura, tá? O processo de recuperação judicial é uma loucura. Você entra lá, tem 20 mil páginas, umas 10 mil é habilitação no processo, porque o credor coloca a petição dele de habilitação no processo, coloca se ele concorda, né? No caso, normalmente, os pontos que ele discorda, e aí junta a procuração, junta a declaração de hipossuficiência, junta, enfim, aí junta 4, 5 documentos, o que torna aquela petição de uma página, 5, 6 páginas, e aí a pessoa tem 100 credores, 200, 1000 credores, enfim. Ah, detalhe, todos os credores também devem ser enquadrados, tá? Então, não importa. Ah, mas eu sou da empresa que vendia água para o escritório da Odebrecht. Mas eles estão me te devendo? Estão. Quanto que eles estão te devendo? Eles estão te devendo R$ 100. Você é credor tanto quanto os outros, tá, gente? Não tem essa diferença de valor. Ah, não. Eu vou colocar aqui só quem eu estou devendo de, sei lá, R$ 1.000 para cima. Quem eu devo menos de 1.000, não vou nem colocar. Não. Se fizer isso, a empresa está errada. A não ser que ela quite esses créditos antes do ajuizamento da recuperação judicial. Na recuperação judicial, a lei é bem clara, tem que estar presente todos os créditos vencidos e os vincendos. O que são os vincendos? Compra parcelada que a empresa tem, empréstimo, financiamento, enfim. Tudo isso também tem que estar enquadrado, tá? Então, não importa o valor. Então, imagina o número de credores que essa empresa não tem. Então, por isso que muitas vezes esses prazos são difíceis de serem cumpridos, tá? Lógico que o judiciário tenta cumprir. O juiz intima lá para que ocorra a assembleia de credores. Mas aí, por que não cumpre, então, professora? Porque muitas vezes não dá quórum. Tem um quórum mínimo para ocorrer a assembleia de credores, e aí, se não tem o quórum mínimo, não pode acontecer a assembleia, e tem que fazer uma segunda chamada, terceira e tudo mais. Como que é calculado esse quórum mínimo? A legislação faz apesar de eu falar que todos os credores têm direito, independente do valor, a legislação faz uma diferenciação entre os credores em quatro categorias, tá? Essas 4 classes de credores estão no artigo 41 da Lei de Recuperação Judicial, da Lei 11.101, tá? Quais são essas 4 classes? A primeira, os créditos trabalhistas. E aí, todos os créditos trabalhistas que eu já falei: salário, 13º, férias, acidente de trabalho. A segunda classe é conhecida como os credores com garantia real, até o valor do bem dado em garantia. O que é isso? Um veículo alienado. Eu sou da concessionária que vendeu um veículo, e esse veículo eu sou da concessionária não, né, gente? A concessionária só vende. A empresa, eu sou da empresa, fugiu o nome, gente, do banco, eu esqueci o nome da empresa que faz esse empréstimo também. Eu sou do Banco do Brasil, e eu fiz um financiamento de veículo para essa empresa que está, a empresa chamada de Recuperanda, né, já está em processo de recuperação judicial, mas ela me deu o carro em garantia, né? Quando a gente compra um carro financiado, fica lá, alienação fiduciária, esse carro fica dado em garantia. E aí, qual o valor da dívida? O valor do carro. O carro foi dado em garantia. E aí, ele entra nessa segunda classe. A terceira classe são os chamados privilégio especial, privilégio geral, quirografários ou subordinados. E com garantia real que passa o valor do bem. Então, nessa terceira classe, entra em um número maior de credores, quase todos os outros, tá? Os do privilégio especial. O que são credores do privilégio especial? Está lá no artigo 964 do Código Civil, tá? Credores de privilégio especial, artigo 964 do Código Civil. Credores com crédito geral, artigo 965 do Código Civil. Está lá falando que são privilégios especiais, privilégios gerais, geral e especial. Quirografários. Quirografários são aqueles credores que são os mais comuns, que são sem qualquer garantia. Eu sou credor, você tem alguma garantia para receber? Não. Ou saldo, instituição financeira,
garantia real, créditos trabalhistas acima dos 150 salários mínimos, tudo isso entra como créditos quirografados, são os mais comuns no processo de recuperação judicial. Garantia real, que o valor excede o valor do bem dado em garantia. Vamos lá, a empresa pegou 500 mil no banco e deu dos prédios que ela tem em garantia. Mas o valor do prédio que ela deu em garantia é de 200 mil. A dívida é de 500 mil. Então, o valor excede o valor do bem dado em garantia. Entra também nessa terceira classe. E a quarta e última classe são os credores enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Também tem um tratamento diferenciado e um peso diferenciado nessa votação. Então, todos os créditos, todos os credores têm igual direito e dever de figurar no polo passivo da ação, mas não tem o mesmo peso de voto na Assembleia de Credores. Professora, desculpa interromper, é que eu me perdi aqui. Onde que está essa ordem de credores que a senhora está falando? Artigo eu vi 41. Que a senhora fez referência ao Código Civil, né? Sim, do artigo privilégio 40... especial. Isso, na lei está no artigo 41. No artigo 41? Isso. Deixa eu só olhar. Senhora, desculpa estar interrompendo, é que assim, eu acompanhando a senhora, eu consigo esclarecer minhas dúvidas. Eu já encontrei, obrigada. De nada. Só uma coisa, eu falei aqui, na hora que eu estava falando da terceira classe de credores, eu falei, né, Isso, eu falei do privilégio especial, do geral, dos quirografados, e eu não sei se eu falei dos subordinados. Os créditos subordinados é bem interessante, porque são o prolabore dos sócios ou administradores. Então, inclusive... Esse você não tinha falado, não. Isso, eu acabei pulando ele. Então, inclusive, o salário que os sócios tiram, né, para quem não sabe, o prolabore é um sinônimo para a palavra salário. Então, o salário que o sócio, o administrador da empresa, né, o sócio administrador, eu não estou falando do administrador judicial, que é outra coisa, do sócio ou um administrador da empresa que recebe, ele também entra nessa recuperação judicial. Então, ele também entra esse crédito, o sócio não está tirando o prolabore já faz algum tempo, alguns meses, então esse crédito do prolabore também entra aqui, tá? Então, entra como crédito chamado de subordinado e entra também nessa terceira classe junto com esses outros tipos de créditos trabalhistas, créditos vencidos ou vincendos, que são juntos os quirografários, de privilégio geral, especial, garantia real e tudo mais. É que eu tinha entendido que esses privilégios, especial, geral, subordinados, eram as classes, e não do jeito que está aqui, os incisos, entendeu? Titular de créditos, derivado da legislação do trabalho. Eu tinha entendido diferente, mas agora olhando assim, eu entendi agora. Tá? Eu fui falando, de uma divisão de classes de credores. A primeira classe é trabalhista, a segunda é direito agora real. Eu já vi, professora, obrigada. Isso, que a terceira é um pouco mais, é o que eu falei, é mais comum, né, é mais abrangente, porque envolve vários tipos de créditos da mesma classe. Não, agora eu já entendi. Mais alguma pergunta? Obrigada. Não, desse eu já esclareci. Tá, ótimo. Então, vamos lá. Na primeira e na quarta classe, vamos lá, qual é a primeira e a quarta classe? A primeira é os créditos trabalhistas, e aí geral, né, envolvendo os acidentes de trabalho e tudo mais. E a quarta são as microempresas ou empresas de pequeno porte. A proposta na votação de Assembleia de Credores tem que ser aprovada por maioria simples dos presentes, independente do valor do seu crédito. Então, nessas duas classes, maioria simples de quem está presente lá, deu o quórum mínimo para a Assembleia de Credores.
de quem está nessas classes, sei lá, tem 10 credores lá de crédito trabalhista e de micro e pequena empresa. 6 estão presentes. E esses 6 concordaram e aprovaram, pronto, resolveu. Maioria simples, tá? Dos presentes. Ah, tem 20, 10, sei lá, 15 estão presentes, mas 10 já aprovaram, também, já deu maioria simples dos presentes, tá? É maioria simples dos presentes, nas classes 1 e 4. Nas classes 2 e 3, que aí envolve um bolo maior, existe uma representatividade, então, diferente para aprovação. A proposta tem que ser aprovada para esses credores que representam mais da metade dos créditos presentes. Então, aí não conta mais o voto da pessoa credora. Então, como nas classes 1 e 3, que a própria pessoa conta como maioria. Aqui o que conta é o crédito. Então, pelo valor do crédito, tem que ser a maioria simples. Então, vamos lá. Tem uma empresa que é a empresa, sei lá, normalmente o fornecedor de matéria-prima da empresa. Quem mais a empresa vai estar devendo, porque é quem vai ser responsável por oferecer tudo que a empresa precisa para trabalhar. Então, esse fornecedor que vai ter, às vezes, o maior crédito, só o voto dele, ali dentre os presentes, já consegue praticamente aprovar as propostas e as objeções e as mudanças feitas, tá? Então, aí é referente o valor total dos créditos presentes na Assembleia. Então, cada um junta lá o seu crédito e fala quanto que ele te deve, quanto que ele te deve. E aí calcula pelo valor do crédito. Por isso que eu falei lá atrás que dentre os documentos que a empresa tem que ajuizar no rol taxativo do artigo 51, talvez o mais importante seja o balanço do valor de dívidas que a empresa tem. Por quê? E a relação de credores. Por quê? Porque é em cima desse valor, do quanto a empresa deve e dos credores, para quem ela deve, que é aprovado tudo isso na Assembleia Geral, tá? Professora, e se não entrar em acordo? Fez lá a Assembleia, estava lá, deu quórum, tudo mais, mas todas as classes não quiseram, ninguém entrou num acordo para conseguir aprovar esse plano. Então, ou se o juiz mesmo considerar que o plano não tem que ser feito, enfim, o plano ou foi rejeitado pelos credores ou foi rejeitado pelo juiz, o que acontece? Convolução e falência, tá? Então, se por acaso perceber que não tem como aquele plano ser cumprido, os credores acharem que de forma alguma a empresa não vai conseguir cumprir, que ela não tem formas de superar a crise, aí a impossibilidade de superação da crise aí implica na descontinuidade da atividade financeira, da atividade econômica, então vai ter a liquidação do patrimônio por meio do processo falimentar, tá? Se conseguir entrar no acordo, é feito as alterações no plano conforme solicitado e aprovado na Assembleia de Credores e o processo de recuperação judicial continua normalmente. Beleza? Até aqui, gente? Professora, para ser sincera para a senhora, eu estou com um pouco de dificuldade, mas assim, eu vou ler melhor a lei. Tá. E depois eu vou assistir sua aula novamente. Tá. Você está com alguma dificuldade específica agora ou não? Não, é porque assim, como a senhora foi explicando das classes, né, e da diferença do peso dos votos, né, mais da metade do valor dos créditos, maioria simples para a classe prevista no inciso 1, né, eu meio que me perdi, tá? Mas, vamos lá, mas eu vou voltar porque isso é bem simples, tá? Se é crédito trabalhista ou crédito de micro ou pequena empresa, o que vale é o voto da pessoa, por maioria simples. Tem 10 pessoas. Oi? Isso, 1 e 4. Isso. Tá. Tem 10 pessoas presentes na reunião. 6 pessoas votaram a favor, fechou, o plano foi aprovado. Quando é os incisos 2 e 3,
que aí são os créditos em garantia real, que aí entra nesse monte de tipo de crédito que eu falei, os criográficos e todos aqueles outros, aí o que vale é o valor do crédito e não a pessoa. Então, vamos lá. Eu, Jennifer, tô lá e a empresa deve 1 milhão para mim. Se eu falar que eu aprovei, mesmo que todos os outros credores da minha classe não queiram, se o meu crédito em valor foi maior, vamos supor que juntando todos os outros credores que estão presentes, o valor deles de crédito seja 500 mil. O meu sozinha deu 1 milhão e eu voto aprovando, mesmo que todos os outros que forem rejeitados, o plano vai ser aprovado. É a mesma maioria simples. Só que a diferença é que nos incisos 1 e 4 é a pessoa que conta como maioria sim, e no 2 e 3 o que conta é o valor do crédito. Ah, tá. Agora eu entendi. Obrigado. Deu para entender? Agora deu. Então tá. Então vamos avançar um pouquinho. Eu acho que alguém está com o áudio aberto, está dando retorno. Escolha do administrador, já estou na atividade 3, tá, gente? Se alguém quiser ir acompanhando, enfim, já estou na atividade 3. Aí na atividade 3 eu perguntei para vocês como ocorre a escolha do administrador judicial, quais os requisitos, os critérios da sua remuneração, sua função e as possibilidades de destituição da nomeação do administrador. Pergunta pegadinha, né? A professora fala que deu uma pergunta só, mas perguntando 5 coisas. Mas são coisas simples, tá? E uma coisa está ligada à outra. Então, como ocorre a escolha do administrador judicial? Simples, o juiz. Por que o juiz que escolhe? Porque o administrador judicial, ele é um auxiliar do juiz nesse processo de recuperação judicial. É um processo longo, é um processo extenso, é um processo cansativo, é um processo que dura muitos anos, e aí o juiz precisa de alguém que seja o fiscal da lei auxiliando ele. E quem que é esse fiscal, quem que é esse auxiliar? O administrador judicial. E aí a lei deixa em aberto para o juiz fazer essa escolha, até porque, como é o auxiliar dele, tem que ser alguém de confiança dele, mas estabelece alguns parâmetros, tá? Primeira coisa, onde está que o juiz pode ter, ou pode nomear, ou deve nomear o administrador judicial? Está lá no artigo 52 da lei. Então, o artigo 52 fala assim, olha, estando de acordo, né, com a legislação, né, a documentação exigida no artigo 51, o juiz vai deferir o pedido de processamento judicial e vai nomear um administrador judicial, observando o que vai estar lá no artigo 21. Então, lá no artigo 21, 22, 23, ele traz algumas questões do administrador judicial, mas só lá quando ele vai falar do ajuizamento da ação que ele vai falar da possibilidade, então, do juiz nomear esse administrador. Então, ele fala, ó, você vai nomear um administrador judicial de acordo com o que fala no artigo 21 da lei. E o que fala, então, no artigo 21 da lei? Que esse administrador será um profissional idôneo. Então, a primeira coisa, idoneidade, tá? A pessoa tem que ser idônea. O que faz a pessoa ser idônea? Gente, se vocês forem procurar isso na doutrina, não existe muita discussão sobre isso, mas é um critério muito subjetivo, porque fica a critério do juiz decidir se aquela pessoa é idônea ou não. Normalmente, esses auxiliares do judiciário, auxiliares da lei, peritos e tudo mais, o juiz já tem ali as pessoas que ele está acostumado a trabalhar. Então, ele já conhece, ele já sabe que a pessoa é idônea e atende os critérios que a lei exige, mas é um critério subjetivo. Aí a lei continua falando assim, preferencialmente, advogado, economista, administrador de empresas ou contador. Então, qualquer uma dessas 4 pessoas físicas ou uma pessoa jurídica especializada. Professora, o que vem a ser uma pessoa jurídica especializada? Uma pessoa jurídica especializada, gente, é uma empresa formada, especialista em recuperação judicial. Como? Imaginem uma empresa que tem, talvez, um advogado, um economista, um administrador, um contador, e aí ela trabalha só com recuperação judicial. Desculpa.
E aí ela trabalha, talvez não só com recuperação judicial, mas também com recuperação judicial. E ela se torna especialista nesse tipo de processo. Gente, essa empresa, ela também pode, apesar de não ser uma pessoa física, ela também pode. Então, o administrador judicial pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, desde que seja especializada. A lei fala dessa forma. Mas é um rol exemplificativo. Então, se eu sou uma pessoa jurídica, uma empresa, mas eu não sou totalmente especializada em recuperação, mas eu também faço isso, ou eu quero começar a trabalhar com recuperação judicial. A lei não fala, não dá esses limites. Ah, eu sou formado em, sei lá, o que caberia aqui? Economista, administrador, contador, deixa eu ver o que mais. Que área que poderia entrar aqui? Ai, gente, fugiu agora. Eu vou pensar em alguma outra profissão que talvez poderia entrar aqui também. Mas, enfim, eu tenho alguma outra formação, mas que me qualifica. Eu me sinto qualificada para ser um administrador judicial. Pode, tá? Então, preferencialmente essas profissões, mas não é necessariamente essas profissões. Outros critérios, então, que o juiz deve levar em consideração para escolher: capacidade técnica, qualificação técnica. A pessoa tem que saber fazer o trabalho. Como eu disse, é um trabalho complicado, não é um trabalho simples. Então, a pessoa tem que conhecer os procedimentos no processo de recuperação judicial. Tem que ser imparcial, porque ele não pode favorecer ou desfavorecer a empresa propositalmente. Isso eu acho que em qualquer ramo do judiciário, né, a pessoa tem que ter imparcialidade. E confiabilidade, tem que ser de confiança do juiz, isso eu já falei, tá? Aí o juiz, então, escolhe alguém que atenda esses critérios e faz a nomeação. Basta o juiz nomear? Não. A pessoa tem que ir lá e assinar um termo de compromisso. E a partir desse termo de compromisso, começa a valer, então, a recuperação, a nomeação do administrador judicial. Existe alguns impedimentos legais da pessoa ser administrador, tá? Onde estão esses impedimentos legais, professora? Artigo 30 da lei, tá? Lá no artigo 30, então, fala que não pode exercer a função de administrador quem nos últimos 5 anos, no exercício de administrador, no comitê de falência ou de recuperação judicial, foi destituído por não prestar contas dentro do prazo, tá? Dentre as funções do administrador, uma delas é prestar contas. Então, se ele não prestou contas e ele foi destituído por isso nos últimos 5 anos, ele vai ficar... Então, eu fiz isso hoje, eu sou administradora, eu deixei de prestar contas, eu fui destituída hoje. Eu automaticamente fico 5 anos sem poder atuar como administradora judicial novamente. Além disso, não pode exercer a função de administrador quem tiver grau de parentesco, afinidade até 3º grau com o devedor. Por quê, gente? Conflito de interesses. Tá? Suspeição, mesma coisa que ocorre no judiciário. Assim como a questão de amigo, inimigo ou dependente, tá? Mesmos casos de suspeição. Gente, alguns conceitos eu vou falar aqui partindo do pressuposto que vocês sabem, tá? Como, por exemplo, a suspeição. Se por acaso vocês não souberem, me fale, professora, não sei, eu não lembro o que era suspeição. Fala que eu volto. Mas já que eu toquei nisso, suspeição é quando a pessoa é amigo, ou inimigo, íntimo, ou parente. E aí, por exemplo, o juiz se declara suspeito. Olha, eu não posso, esse processo caiu aqui na minha vara, mas eu não posso julgar ele porque eu sou suspeito. Eu sou amigo, inimigo, amigo íntimo e tudo mais, ou eu sou parente dessa pessoa e o processo é redistribuído. O mesmo ocorre aqui com o administrador judicial. Quanto à remuneração do administrador. Então, primeira pergunta, quem vai pagar esse administrador? O devedor, tá? Então, o sujeito ativo do processo de recuperação judicial. A empresa devedora e o empresário devedor vai arcar com as custas da remuneração do administrador judicial. Qual o valor? Isso está no artigo 25, tá? Quem deve pagar? Artigo 25 da lei. Prof, qual o valor? O valor é bom, gente. Administrador judicial ganha bem. Fica a dica aí para quem ainda não sabe o que quer fazer, tá chegando a formatura, vamos entrar para o mercado de trabalho. Pensa numa profissão que ganha bem, administrador judicial. É fácil? Não, não é. Dá trabalho? Bastante.
Vocês já fizeram vários trabalhos, várias atividades sobre o processo de recuperação judicial, vocês viram que ele é lento, que ele é difícil, que é cheio de documentos. Mas, gente, a remuneração dele existe um limite legal ali de 5% do valor dos créditos. Aí você fala, professora, mas 5%? Gente, se você pega uma empresa pequenininha ali, uma micro, uma pequena empresa, é uma coisa, mas se você pega uma empresa grande, faz 5% de uma empresa que está devendo 1 milhão. É um valor bem expressivo. Tem administradores, e aí qual a forma de remuneração, né, desse administrador, que é uma das coisas que eu, né, iria falar também. A forma de remuneração, a lei não estabelece exatamente uma forma ali específica, se vai pagar mensal, mas normalmente é mensal, tá? Mas pode ser mensal, pode ser bimestral e tudo mais. Tem administradores judiciais que ganham até 20 mil por mês de remuneração, dependendo do tamanho da empresa que ele está administrando, tá? Então, como que é calculado dentro desses 5%? Professora, todo mundo vai receber automaticamente 5%? Não. O juiz que vai determinar também o valor, tá? Tá no artigo 24 da lei. Então, o juiz que determina o valor, a forma de pagamento, e aí, o que o juiz vai observar? A capacidade técnica do administrador, a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade daquele processo, os valores praticados no mercado, como que ocorreu em processos semelhantes, enfim, o juiz vai levar tudo isso em consideração e vai limitar ali um valor entre, no máximo, 5% do valor dos créditos devidos, tá? Então, em qualquer hipótese, aí vem alguns limites legais, além dos 5%. Então, dentro dessa margem que o juiz pode dar, a primeira é que o valor pago no máximo é 5%, e que desses 5%, 40%, olha a conta, né, pessoal? Advogado não é bom em conta, mas tem que saber fazer porcentagem para calcular quanto que é 20% dos honorários. Dizem que advogado não sabe fazer conta de 2 mais 2, mas se você perguntar quanto que é 30%, responde na hora, né? Então, quanto que é 5%? É do total. E aí tem depois 40% desses 5% só é pago no final. E, professora, deu ruim agora. Vamos lá, vamos fingir que esse 5% dá 100 mil reais. Para ficar mais fácil. Então, a empresa lá está devendo, não sou tão boa em contas assim para fazer quanto que é 5% para dar 100 mil. Mas, enfim, 5% tem um capital, está devendo 200 mil, 2 milhões, 5% dá 100 mil, acho que é isso. E aí, desses 100 mil, quem o administrador judicial vai receber, partindo do pressuposto que o juiz decidiu pagar o teto, tá? 5%. 40%, ou seja, 40 mil, desse exemplo que eu estou dando, vai ser pago só após o administrador judicial atender alguns requisitos que estão previstos lá no artigo 154 e 155 da lei. Professora, o que fala nesses artigos 154 e 155 da lei? Vou pegar aqui para vocês. O 154 fala que deve ser concluída a realização de todo o ativo e ter distribuído tudo os produtos entre os credores, ou seja, conseguiu cumprir o prazo, o plano de recuperação judicial. E o 155 fala, julgada as contas do administrador judicial, ele apresenta o relatório final, aqui no caso da falência, tá? Lembrando que o administrador judicial possui funções que são concomitantemente da recuperação judicial e da falência. Então, ele tem ações que são de ambas, ele tem ações que são restritas à recuperação judicial e funções restritas ao processo de falência, tá? Por quê? Porque são processos diferentes. Então, em algumas questões, ele vai fazer a mesma coisa, por exemplo, fiscalizar as contas. Ele tem que fiscalizar as contas tanto no processo de recuperação quanto no de falência, tá? Mas alguns aspectos que existem no processo de falência não existem no processo de recuperação judicial. E aí essas funções, às vezes, podem ser diferentes. De qualquer forma,
40%, então, do valor ele só vai receber no final do processo. Então, é uma função muito bem remunerada, mas que muitas vezes demora, tá, gente? Você vai recebendo ali, né, você enquanto administrador judicial, um salário ali mensal, ou bimestral, ou anual, dependendo de como o juiz determinar, mas 40% do valor é só quando terminar ali a prestação de contas, quando terminar o cumprimento do plano de recuperação judicial. Professora, já que você está falando que é bom ser, né, ser administrador judicial, tem alguma chance de eu não receber? Quando que o administrador judicial não recebe? Ele não recebe se ele for substituído. Na verdade, se ele for substituído, ele vai receber proporcionalmente ao trabalho feito, tá? Salvo se ele renunciar sem motivo relevante. Cansei, não quero mais esse processo, quero sair. E não apresenta nenhum motivo, ele é destituído e aí ele não vai receber nada. Se tiver algum motivo relevante, enfim, que possa justificar, aí ele recebe até o trabalho feito naquele momento, tá? Ele também não vai receber se ele tiver as contas desaprovadas, se o acompanhamento dele for feito errado, se as contas dele no final não forem aprovadas e ele for destituído, ele também não tem direito à remuneração. E um outro ponto super interessante é a questão das micro e pequenas empresas. A Lei Complementar 147 de 2014 acrescentou no artigo, deixa eu achar aqui o artigo, no artigo 24, um inciso que fala da diminuição do pagamento do administrador judicial no caso de micro e pequenas empresas. Por quê? Porque, gente, para quem tem muito dinheiro, pagar 5% é uma coisa. Para o pequeno empresário, para a empresa de pequeno porte, que já está ali numa crise, 5% representa muito para ela, tá? Então, no caso de micro e pequenas empresas, existe um limite de 2% no valor do pagamento. Justamente para a questão do princípio constitucional lá da ordem econômica, de um tratamento favorecivo para microempresas ou empresas de pequeno porte, tá? Da função eu já falei. Atividades, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Referente à função, eu já falei que ele tem funções específicas da recuperação judicial e na falência. Se alguém tiver curiosidade e quiser dar uma olhada, as funções dele, a competência do administrador está no artigo 22 e 20, deixa eu ver, só 22 da lei, tá? No artigo 22 da lei tem lá, compete ao administrador na recuperação e na falência, só na recuperação e só na falência. Eu não vou falar porque seria ler letras de lei, e aí vocês podem ler depois como material complementar. Artigo 22 da Lei 11.101 de 2005. Beleza, gente? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a última atividade, a quarta atividade, que foi a última que vocês fizeram, que foi sobre a recuperação judicial de micro e pequenas empresas, né? Pequenas empresas de pequeno porte, e sobre a recuperação extrajudicial. Eu vou me focar um pouquinho nas micro e pequenas empresas, porque eu tenho dados bem interessantes para trazer para vocês. Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás sobre recuperação judicial de micros e pequenas empresas no estado de São Paulo, tá? E aí eu vou apontar esses dados para vocês, porque eu já vi que eu falei demais, já são 8h30, para já ir aí começando a encaminhar para o final da nossa aula, já que vocês ainda têm uma atividade para fazer hoje. No estado de São Paulo, tá? Eu vou tentar fazer essa pesquisa no Mato Grosso do Sul, e aí se eu conseguir fazer, depois eu trago para vocês os resultados. Mas no estado de São Paulo, 98% das empresas são identificadas como micro ou empresas de pequeno porte ou pequenas empresas, micro ou pequenas empresas, tá? Então, 98% das empresas do estado de São Paulo. É um número muito expressivo. Professora, mas são micro e pequenas empresas, essas empresas nem respondem tanto pelo mercado. Gente, elas são responsáveis por 49% dos empregos
37% da folha de salários e 27% do PIB. Esses dados são do Sebrae, de uma pesquisa de 2017, tá? Então, não é uma pesquisa tão antiga, não. É uma pesquisa bem recente, tá? Então, em 2017, as micro e pequenas empresas representavam 98% do mercado, 49% dos empregos. Então, muitas vezes a gente valoriza as indústrias, fala, não, nossa, a indústria dá muito emprego, olha quantas pessoas trabalham naquela indústria. E a gente não valoriza as pequenas empresas, por exemplo, que a gente tem aqui na nossa cidade, né? A gente vê ali o nosso comércio, agora nesses tempos de Covid, de crise, né? As pessoas têm falado muito disso, olha, valorize o pequeno comércio, valorize o comércio que tem perto da sua casa, valorize o pequeno empresário. Gente, o pequeno empresário representa 49% dos empregos. Então, assim, é um número muito expressivo. Professora, o que isso significa? Tá, eles representam 49% dos empregos, mas o que isso representa? Gente, o problema disso, ou o problema surge desse número, quando a gente estima, e aí é uma outra pesquisa do Sebrae, que de 25% a 30% dessas micro e pequenas empresas, elas encerram as suas atividades nos 2 primeiros anos de existência. O que isso significa? Que aquele pequeno empresário, aquela empresa de pequeno porte, ela não suporta o mercado, na maioria das vezes, nem 30% mais ou menos dos casos, por mais de 2 anos, tá? Então, a empresa não consegue se manter no mercado por mais de 2 anos. E as que permanecem atuando, ainda muitas delas continuam atuando por cerca de mais 1 ano. E aí, quando a gente aumenta esse prazo para 3 anos, esse número de 30% de empresas que fecham suas portas aumenta ainda mais. E aí, como que isso tem a ver com a recuperação judicial? Entre os anos de 2015 e 2017, estimou-se um percentual de mais ou menos de 20% de aumento dessas empresas micro e pequenas que entraram com pedido de recuperação judicial, justamente para tentar se manter no mercado, para manter a sua atividade econômica funcionando, tá? Esses números são super interessantes e, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente pensa, a lei traz, eu falo muito sobre isso, né? A Constituição estabelece um tratamento favorecido para empresas, micro, pequenas empresas, para empresas de pequeno porte. A lei traz esse plano simplificado para empresas de pequeno porte. Por quê? Porque elas são mais frágeis pela sua própria composição. Normalmente é uma empresa que só é formada pelo empresário, às vezes tem 1, 2, 3 empregados no máximo. Então, a atividade empresarial acaba sendo formada de uma maneira mais frágil em termos financeiros, que fica muito mais difícil de enfrentar mediante a crise. Então, se empresas grandes, com grande capital financeiro, entram em crise, imagina essas micro e pequenas empresas, tá? Então, por isso que eu trago esses dados para vocês. Sobre o plano de recuperação judicial. A lei estabelece um plano simplificado para essas micro e pequenas empresas de recuperação judicial. Esse plano não é obrigatório, tá? A empresa não é obrigada a adotar esse plano. É um plano alternativo. Ele está previsto nos artigos 47 a 69 da lei, tá? Quais as vantagens desse plano? O fato dele ser simplificado. Gente, infelizmente nem sempre o simples é o melhor, tá? No caso da recuperação judicial, é um desses casos. Muitas empresas, e aí nessa pesquisa que eu fiz, apontava isso. Eu fiz um levantamento dessas empresas que pediam recuperação judicial no Oeste Paulista. A maioria delas optava pelo plano ordinário, pelo plano comum. Por quê? Porque ele é mais completo. Ela tem mais meios, né? O artigo 51 estabelece mais meios, mais formas dela poder se recuperar. Os artigos 47 a 69 estabelecem lá alguns meios para ela, mas são meios mais simples, são meios mais engessados. Então,
muitas vezes, apesar de ter um plano simplificado, especial para as micro e pequenas empresas, muitas vezes elas acabam, inclusive, não optando por esse plano, tá? Então, essa é uma curiosidade. No que esse plano, eu até coloquei, né? No que esse plano parece, no que ele difere do plano principal. A principal questão é essa, o rol, né, de opções para sair da crise é menor. E aí, nesse caso, isso é interessante. A micro e pequena empresa pode optar pelo plano simplificado ou não, mas a média e grande empresa não pode, tá? O plano ordinário, o plano comum, só ai, gente. Ele é necessariamente aplicado para as médias e grandes empresas. As micro e pequenas empresas podem fazer a opção. As médias e grandes empresas não podem. Ah, não, mas olha, eu sou média empresa, mas eu quero escolher esse plano simplificado de recuperação judicial. Não, ela não pode. Ele é um plano específico para as micro e pequenas empresas. Quem que se enquadra em micro e pequenas empresas? Isso, gente, é feito de acordo com a renda anual da empresa, tá? Existem alguns limites, então. Se a empresa tem uma renda anual inferior a 360 mil reais, ela é considerada uma microempresa. Se ela tem uma renda bruta de um valor acima de 360 mil até tal valor, ela é uma empresa de pequeno porte. Então, ou ela é uma ME ou ela é uma EPP, tá? Nesses dois casos, ela pode ser pelo plano simplificado ou pelo plano ordinário. Passou desse valor, que ela já é considerada uma média empresa, aí ela obrigatoriamente vai ter que ser pelo plano ordinário, tá? As médias e as grandes empresas não podem escolher. O que esse plano estabelece de diferente? Gente, está no artigo 71, tá? O plano especial. Eu não vou ler também, porque é letra de lei, mas vai falar lá um parcelamento em 36 vezes da dívidas, pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias. Enfim, ele já dá algumas regras mais pré-estabelecidas. O plano não tem muito para onde o devedor fugir, entendeu? No procedimento ordinário, no procedimento comum, tem uma série de opções que ele pode escolher. Aqui não tem muito para onde fugir, não. O microempresário ou a empresa de pequeno porte, ele tem que meio que seguir o que já está ali. Não tem tantas opções. No restante, professor, o que não está previsto nesses artigos da lei, né, do 47 ao 69, o que não estiver estabelecido nesse plano especial, desculpa, gente, 47 a 69 é do plano comum, do artigo 70 e 72, o que não estiver nesses dois artigos, 70 e 72, vai lá para o artigo 47 a 69, tá? Então, o que está no 70 e no 72, tá aqui, ok, vai ser os critérios específicos. Ah, do administrador não fala nada aqui. Você vai lá para os artigos do procedimento especial que lá vai estar falando, tá? Então, o que tiver no 70 ao 72, cabe para o procedimento especial. Saiu desses dois artigos, não tem aqui, corre lá para o procedimento especial, tá? Procedimento extrajudicial. O procedimento extrajudicial, eu já falei dele no começo, ele é um procedimento mais simples. Eu lembro que tinha uma pergunta do Cosme, deixa eu ver. Ah, tá, eu queria ver se eu respondi. Respondi agora, né? Qualquer empresa pode entrar. Então, sim, qualquer empresa pode, mas tem essa diferença. O procedimento extrajudicial. Gente, o procedimento extrajudicial é um procedimento simples. Ele se parece muito com o que tinha na antiga lei da concordata. Que na antiga lei da concordata era uma negociação entre devedor e credores, só que essa negociação levava à falência da empresa. Então, era um acordo que não tinha acordo, né? Enfim, a empresa era decretada a falência da mesma forma. Esse acordo extrajudicial, essa possibilidade de recuperação extrajudicial, não. Ela é um acordo entre devedor e credores, mas que não vai gerar a falência da empresa, tá? E ela não entra nesse procedimento do judiciário, né? Não precisa passar por todo esse processo judicial. Só para esclarecer,
A extrajudicial está prevista nos artigos 61 a 67 da lei, tá? Então, nos artigos 161, 161 a 167, está lá estabelecendo, então, os requisitos da recuperação extrajudicial. Então, aí até fala, né, que o que não caber aqui nesses requisitos, tem alguns créditos que não cabem, como, por exemplo, créditos trabalhistas. O devedor não pode requerer a homologação desse plano se estiver algum pedido pendente já de recuperação judicial. Então, entrei com a recuperação judicial. Não sei se vai dar certo, se não vai, vou entrar com a extrajudicial, enfim. Eu não vou ler também, porque aqui é bem letra de lei também, mas existe aqui, então, no artigo 161 a 167, as regras da recuperação extrajudicial. Se alguém tiver alguma dúvida específica, pode me perguntar. Eu vou falar rapidamente para vocês, já encaminhando aqui para o encerramento, eu prometo, de algumas informações interessantes e relevantes que eu trouxe, porque eu queria muito falar sobre isso com vocês. Sobre a recuperação judicial e Covid, eu achei até que eu ia falar mais rápido, que eu teria mais tempo, mas eu acho que essa revisão foi super importante para vocês, a gente quase não conseguiu conversar no decorrer dessas aulas, enquanto a aula estava à distância, então acho que foi importante. Mas eu quero falar sobre isso. Eu vou deixar aqui, vou até colar aqui para vocês, no chat. Eu, fazendo algumas pesquisas, já achei uma notícia no site Migalhas, que fala sobre a recuperação judicial e o Covid. Gente, a notícia começa simplesmente assim. Vista pela ONU como a maior crise global desde a Segunda Guerra Mundial, que pode conduzir a economia global ao seu pior desempenho desde a Grande Depressão de 1929, como registrou o FMI. Os desafios a serem enfrentados decorrente da pandemia do Covid-19 são diversos. Dentre eles, a busca por meios de mitigação do seu impacto nas sociedades empresárias. Ou seja, processo de recuperação judicial, gente, para não fechar as portas. Eu não vou ler o negócio inteiro, porque eu já deixei o link para que vocês leiam, mas eu vou ler só mais um dado aqui. No Brasil, a indústria foi o setor mais afetado, com 43% das empresas reportando impactos da pandemia do Covid sobre os seus negócios no mês de março. Em seguida, o comércio, com 35%, serviços, com 30%. A expectativa para todos os setores é o aumento dos efeitos negativos nos próximos meses. Esse aumento vai ser de 68,5% na indústria, quase 60% no comércio e quase 50% nos serviços. Gente, quase 70% de impacto na indústria, isso é um número altíssimo, muito alto mesmo. Diante disso, tenho algumas recomendações do Conselho Nacional de Justiça, bem interessantes, tá? Algumas orientações dos tribunais também bem interessantes, referente aos impactos das empresas do Covid. Uma coisa que eu vou citar aqui, que eu achei bacana, uma informação super atual para trazer para vocês, falando de recuperação judicial. Se alguém quiser acompanhar minha fala, não sei se vocês estão no computador ou no celular, enfim, se vão conseguir já abrir esse link agora, mas no meio desse link tem aqui o projeto de lei número 1397 de 2020. Esse projeto de lei, ele estabelece algumas alterações provisórias nessa lei que a gente está estudando, na Lei 11.101 de 2005, por conta do Covid, tá? E aí essa lei teria vigência até 31 de dezembro desse ano, ou enquanto estiver vigente um decreto legislativo de 20 de março de 2020, que foi o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública em razão da pandemia pelo Covid. E aí o próprio artigo, por isso que eu gostei muito desse artigo, ele está bem resumido, traz o que seriam, né, algumas propostas de alteração à lei. Suspensão de 90 dias de todas as obrigações estabelecidas no plano de recuperação judicial. Gente, olha que impacto que essa epidemia está trazendo. Suspensão de 90 dias de todos os procedimentos do plano de recuperação judicial. Isso significa suspender o processo de recuperação judicial por 90 dias, praticamente. Porque se você não precisa cumprir
as obrigações, você está suspendendo o processo. Autorização das empresas de apresentar um aditivo ao plano já homologado, ou seja, gente, imaginem só uma empresa que já estava passando por uma crise e aí, de repente, vem um Covid-19 no mundo todo, o quanto que não agravou essa crise que a empresa estava passando. Então, esse plano pode ser reformulado, tá? A possibilidade, esse projeto de lei fala, né, que esse plano poderia ser reformulado. Autorização da homologação de planos de recuperação extrajudicial pelo judiciário, caso aprovado por maioria simples e não por mais um quinto dos créditos. Isso está aqui nos artigos 161 para frente, que eu falei, para vocês podem ler depois referente à recuperação extrajudicial, determinava a aprovação de 3/5. Então, essa proposta fala que seja já uma maioria simples, e determinação de que a falência de um devedor só possa ser decretada se vencido e inadimplido um crédito de no mínimo R$100 mil, e não mais 40 salários mínimos, como falava da lei. Essa questão da falência, eu não vou entrar na discussão, a gente vai ver isso mais à frente, depois a gente vai começar a estudar a falência. Gente, super interessante esses dados, tá? O que mais que eu quero trazer aqui, que é super interessante também, vou só chamar a atenção para que vocês leiam depois. Ele traz sobre o processo da Odebrecht. Deixa eu achar aqui. Repressão flexibilizada. Outra coisa, olha só, precedente, gente, precedente de jurisprudência. Um processo de uma empresa de recuperação judicial que pediu para suspender a cobrança não, né? Suspender o pagamento das contas de água, luz, internet, sem a suspensão dos serviços enquanto determinar a calamidade pública. Essa decisão foi no processo de recuperação judicial, e aí dentro dessa decisão, depois, inclusive, isso passou a valer para o Brasil todo, tá? Tá aqui, ó. Na recuperação do Grupo Odebrecht, maior processo dessa natureza em curso no Brasil. Então, professora, qual o maior processo de recuperação judicial no Brasil? Atualmente, o Grupo Odebrecht. Tá? Até o momento não teve nenhum maior do que esse. O juiz que preside o feito autorizou a realização de uma Assembleia Geral de Credores por meio remoto, tá? Porque até então não existia nenhuma autorização, nenhuma forma, nenhuma previsão legal para que isso fosse feito, tá? Então, gente, eu recomendo que vocês leiam. Aqui eu citei algumas coisas que constam nessa notícia. Uma notícia muito interessante, muito bem escrita, traz dados super interessantes. No final, ela traz as referências. Ela tem aqueles números, né? Tem a informação, a palavra, e tem um numerinho. Você clica lá no final, tem clique aqui. Ela vai te encaminhar para as outras páginas que vão trazer informações também super interessantes, super relevantes e super atuais. Então, agora de verdade, para finalizar, o que eu queria deixar para vocês? O quanto é relevante isso que a gente está estudando. Muitas vezes a gente estuda alguns processos ao longo da faculdade que a gente fala, gente, para que isso? Igual quando a gente estudou química, física, aí você vai lá e quer fazer uma faculdade de direito. Você olha e fala assim, para que eu fui estudar física, gente? Não vou usar isso. Enfim, na faculdade de direito também. Muitas vezes é uma área que não é muito próxima da nossa área de interesse, e a gente estuda e fala, processo de recuperação judicial. Tá, onde isso? Quando? Gente, uma empresa enorme, igual o Grupo Odebrecht, está aí em recuperação judicial. A Oi, uma empresa enorme, super reconhecida, qualquer pessoa já ouviu falar da Oi, está em recuperação judicial. Então, sim, é um processo muito interessante, muito importante e de muita relevância, tá? Principalmente nesse cenário pós-pandemia, tá? Depois que acabar o Covid, eu acredito que o número de processos de recuperação judicial vai aumentar expressivamente no Brasil, assim como, infelizmente, os processos de falência. Antes de eu encerrar, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Ficou alguma coisa sem esclarecer? Quer que eu volte a algum ponto?
Fiquem à vontade, não fiquem com medo, tipo, eu não vou perguntar, senão a professora vai demorar ainda mais na aula. Não, eu encerro a aula e gravo um vídeo depois respondendo, não tem problema nenhum. Só não quero que vocês fiquem com dúvidas. Não? Tranquilo? Gente, eu quero agradecer, então, a participação de todas e todos. Desculpa, eu sei que eu já falo rápido normalmente, hoje a gente tinha muito conteúdo, eu tinha muita coisa para passar para vocês, então eu acho que eu acabei falando até mais rápido do que o normal. Depois, quem ficou com alguma dúvida, enfim, alguma coisa, assista a aula, eu vou tentar deixar ela o quanto antes disponibilizada. Eu vou ver como que eu vou fazer para disponibilizar ela ainda, eu não sei como vai funcionar essa disponibilização, mas eu mando e-mail, eu mando mensagem para vocês, tá? E a partir de agora também, eu não sei se a professora Raquel, essa coordenadora, já encaminhou para vocês, mas nós teremos um teleatendimento aos alunos, tá? Então, a partir de amanhã, todas as terças-feiras, que é o dia seguinte da nossa aula, eu estarei disponível para atender vocês das 17h30 às 18h30, tá? A princípio via WhatsApp, central de dúvidas. Ficou com alguma dúvida, quer fazer perguntas, enfim, quer bater um papo, professora, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Amanhã, das 17h30 às 18h30, estarei de plantão só para atender vocês, só para tirar dúvidas de vocês. Isso sempre, tá? Toda terça-feira vou estar fazendo esse plantão para estar tirando essas dúvidas de vocês. Então, se às vezes ficou com vergonha de perguntar aqui, ficou um pouco inseguro, amanhã estarei disponível, me chama lá no WhatsApp. Aquilo que eu tinha falado de WhatsApp e tudo mais, gente, aquilo tudo caiu por terra. No atual momento de epidemia, o WhatsApp é a ferramenta mais prática de comunicação, tá? Surgiu dúvida? Manda lá no WhatsApp, eu tento responder o mais rápido possível, tento tirar todas as dúvidas o mais rápido possível. E aí, a partir de amanhã, então, toda terça, eu vou estar disponível no meu WhatsApp para vocês, às 17h30, às 18h30, como plantão de central de dúvidas, tá? Obrigada, o pessoal aí falou que gostou da aula, que bom. Eu fico muito feliz, é difícil, é estranho para a gente falar para um computador, né? Parece que tá. Eu sei que vocês estão todos ainda ouvindo, mas parece que a gente está falando assim um pouco para o nada, então às vezes eu fico um pouco perdida, um pouco diferente da sala de aula. Mas eu acho que é isso. A gente vai melhorando a cada dia, a gente vai se dedicando a cada dia, e eu espero que as próximas aulas sejam ainda melhores, tá? Então, só para esclarecer mais uma vez, já tem atividade disponível lá no Moodle. Entrem lá, é uma atividade simples, tranquila, justamente para vocês poderem estudar, que aí a semana que vem, então, a gente vai ter uma prova. Informação importante, muito importante, que eu tinha esquecido. Essa primeira prova, gente, eu vou fazer valendo já 10, tá? Eu achei que ia pesar muito para vocês, eu dar trabalho valendo nota e dar prova valendo nota, sendo que a prova acaba sendo muito parecida com um trabalho, tá? A segunda, a gente pode até conversar, pode até ver o que vocês acham, se vocês preferem que eu dê uns trabalhinhos valendo nota nas próximas aulas para juntar com a prova, mas essa primeira vai valer 10. Eu achei que se eu desse qualquer outra atividade para valer nota agora, nesse momento, seria exigir algo assim sobrenatural de vocês, tá? Porque, igual eu falei, a minha prova vai parecer muito com os trabalhos que eu venho dado, lógico, com um grau de complexidade um pouco maior, mas essa primeira prova vai valer, então, de 0 a 10. Aí, na próxima, a gente pode conversar, inclusive, conversem já entre vocês, e aí vocês me falam. Professora, a gente prefere que as atividades para valer presença passem a valer nota também, e aí a prova cai, a segunda prova cai o peso, ou se não, vocês preferem realmente umas atividades mais simples, sem valer nota, e a segunda prova de 0 a 10. Sim, Jéssica, prova semana que vem. Eu mandei o calendário completo para vocês no e-mail hoje cedo. Estamos com um calendário muito apertado. As disciplinas semestrais ficaram com um calendário muito apertado, porque aumentou, inclusive, né, de 4 para 5 horas aulas por aula. Isso deixou a gente, então, ainda com menos aulas do que a gente já tinha. E ainda a gente tem que dar 2 provas, né, P1 e P2, que é no mínimo 2 provas são obrigatórias, e ainda tem que dar a prova substitutiva dentro do calendário. Então, isso diminui muito o nosso número de aulas, junto com a epidemia e com tudo mais, enfim. Ficamos realmente com o calendário um pouquinho apertado, mas está acabando, estamos já encaminhando para o final, vai passar e vai dar tudo certo.
Alguém tem mais alguma dúvida? Quer enviar aqui no chat mais alguma dúvida referente a isso, gente? Por favor, compartilhem no grupo privado de vocês essas informações que eu passei, tá? Por mais que eu vá deixar a aula disponível, compartilhem lá, referente à prova, referente ao trabalho e tudo mais, para que os colegas que não estiveram presentes tenham acesso à informação. Sim, Tayane, 7 dias para fazer a prova. Tanto a prova quanto as nossas atividades serão sempre 7 dias. Então, como a nossa aula é na segunda, vai encerrar sempre no domingo à noite, tá? Então, sempre no domingo à noite, vocês terão prazo para entregar as minhas atividades. Marise perguntou se vai ser disponibilizado no Moodle. Marise, eu vou confirmar com a Raquel qual plataforma que vai suportar o vídeo, tá? A gente discutiu que teria que ser disponibilizado, mas a princípio parece que era para disponibilizar no YouTube, porque o YouTube era mais fácil de ser disponibilizado. Mas vou verificar isso amanhã mesmo e já passo para vocês. Olha, consegui disponibilizar o vídeo. Vou tentar fazer o quanto antes, para que quem não conseguiu estar presente não saia prejudicado. A atividade de presença já está disponível, tá? Já pode entrar lá. Hoje à tarde eu já deixei a atividade lá, já está disponível, bem simplesinha, bem facinha, para que sobre tempo para que vocês possam estudar para a prova. Só uma atividade para cômputo de presença mesmo, tá? Tanto que são 2 perguntas, mas uma é de múltipla escolha, de alternativa, e a outra é dissertativa, mas também bem simplesinha. Mais alguma pergunta? Ai, que bom, sanou todas as dúvidas. Fico muito feliz, isso é muito importante, que vocês saiam sem dúvidas. Mas se ainda assim alguém tiver alguma dúvida, mais uma vez, amanhã estarei disponível para atendimento de vocês, das 17h30 às 18h30, via WhatsApp. E eu envio quanto antes também no WhatsApp ou no e-mail a informação de onde e como o vídeo da aula de hoje está disponível. Tá bom, gente? Muito obrigada mesmo pela participação de todos vocês. Agradeço muito, boa noite. Ótima semana para vocês. Até segunda-feira que vem.